Não é. Se você pegar a formação, principalmente do PCC e do Comando Vermelho, você vai ver que a formação inicial das duas organizações criminais, elas são feitas única e exclusivamente de assaltantes de banco. Sim. Se eu pegar lá o professor, né, Rogério Lengruber, nenhum deles era traficante. Se pegar e ler o 400 contra 1 do professor, se você pegar a formação do PCC com Cezinha, Geleão, Misael, Sombra, você vai ver que são criminosos que nutrem de uma certa meritocracia criminal. Algumas pessoas ficam muito revoltadas quando eu falo sobre isso. Tá? Mas não. Aí eu coloco para você... Mas o Beira-Mar também, na origem, era assaltante de banco? Cara, o Beira-Mar ou ele herda o Comando Vermelho ali que nasceu... Não, ele é um cara que teve uma linha de exército. Eu conheço muito pouco da linha do Rio de Janeiro. Sou muito sincero em falar isso. Mas o que eu tenho, ele é um cara que era ex-militar do exército. A primeira ocorrência dele é o extravio de alguns fuzis. Ele vai fazer tráfico lá na favela, na favela Beira-Mar. Parte para o Mato Grosso do Sul. Tem toda aquela ocorrência lá com uma família ali de Coronel Sapucaia, eu já vou lembrar o nome. Né? Desde lá, originalmente, na década de 70, passando ali por esses criminosos que você já citou, o Marcoli, etc., Cezinha, Geleão, e hoje, Cangaço, lá atrás, bem lá atrás, Cangaço, Novo Cangaço, domínio de cidade, e... Como que a gente estrutura isso aí, cara? Minha pergunta ficou longa demais, eu odeio isso, mas eu tô tentando contextualizar para conseguir extrair. Você pegou um cara prolixo aí e você tá se virando para tentar extrair. Eu quero trazer em eventos, sabe? Assim, em situações para que a gente coloque todo o teu conhecimento. Eu vou colocar assim, dentro dessa linha de... o que está acontecendo com relação ao tráfico de drogas, o que está acontecendo com relação à criminalidade violenta contra o patrimônio. Os criminosos violentos contra o patrimônio migraram para o tráfico de drogas, ok? Isso virou varejo no Brasil. Entendi. Até 2016, 2017. Esse varejo está na mão das organizações criminosas e quando eu vejo o tipo de organização do PCC e o tipo de organização do CV, eu tenho organizações que funcionam diferente. Ou seja, a minha rede CV é diferente da minha rede PCC. Tá. Aí eu tenho o tráfico internacional de drogas e o varejo. Dentro do PCC, eu tenho os varejistas. Esses caras ganham muito dinheiro, mas se expõem bastante. E eu tenho os roteirizadores de droga que fazem tráfico internacional. Esses estão milionários. E com pouca exposição. Com pouca disposição. Só que esses caras aqui hoje se misturaram. Aquele criminoso violento com o traficante. Por quê? A maioria dos criminosos violentos está trancado. Trancado. E os outros estão usando da hegemonia deles, de uma cambada de mané que está na rua, para fortalecer eles. Para fortalecer. Entendeu? E eles trabalhando com relação a isso. Com relação à forma como isso, o que isso tem trazido. Quando eu pego um cara desse, que o dinheiro está sobrando, e eu tenho como investir em roubo a banco, em roubo de carga, em qualquer outra coisa, eu começo a fazer o que a mídia faz de uma forma muito errônea, que é falar que tudo o PCC está organizado. O PCC está no roubo tal, o PCC está no roubo tal. Não. Tem muito cara que serve o PCC, que não é PCC, entendeu? E que está articulando tanto o varejo de drogas, tanto o tráfico internacional de drogas, quanto os grandes roubos. E aí eu vou te falar uma outra, que é pior ainda, que é o que eu acho mais chato. Quando você tem pessoas dessas, que você não consegue nem pontuar numa linha, eu vou prender esse cara. Porque nem mandado de prisão o cara tem. E é difícil conseguir. Difícil então você tem, dentro dessa linha, pessoas que estão dentro do noticiário criminal desde a década de 90. Desde a década de 90. Que estão aparecendo em noticiário policial, que foram presos em 2018, 2019. Então
é uma coisa que a gente fala muito, que é o monitoramento sistemático de alvos. Ou seja, eu tenho o A, o B, o C e o D, esse cara tá solto, opa, então eu tenho que olhar esse cara. Sim. Tem uma brincadeira na época de academia, eu tava de chefe de turma, e pediram para mim anotar um cara da minha turma. E eu olhei pro pelotão assim, e o cara não tava. Eu falei, ô senhor, mas ele não tá em forma. Aí o cara, não, anota, que se ele tivesse em forma, ele tava errado. Tipo assim, anota que ele tá errado. E eu peguei e fiquei olhando assim, mas senhor, ele não tá em forma, anota porque ele tava errado. Então tem cara no crime que ele não consegue estar certo. E esse é o cara que a polícia tem que focar. E hoje nós temos pessoas dessas que nem mandado de prisão tem. A gente tem que parar com isso. Esse complexo de vira-lata nosso tem que acabar. A gente tem profissional aqui bom pra caramba. Né? Eu vejo aqui no podcast uma série de profissionais com um gabarito do caramba. Entendeu? Existe método lá fora? Existe. Buscar metodologia, tudo. Mas nós somos um país que só existe mais um país no mundo que tem o nosso regime de polícia. Só o nosso país e uma republiqueta portuguesa, cara, lá da África, que tem o nosso modelo de polícia. A gente tá brigando aqui, a gente fica numa briga por criminoso, uma disputa, meu malvado favorito, eu costumo brincar. Por que não coloca o ciclo completo para as polícias? Vamos colocar. Divide por área. E dá o ciclo completo. Eu não sou um cara especialista em direito administrativo, em direito, tal, mas eu vejo que um dos grandes problemas hoje é não ter o ciclo completo. Por quê? Porque para no caminho? Para no meio. Eu entrego o cara lá, aí isso é culpa minha. Porque eu não entrego lá pro delegado também o que o cara é. Aí eu vou pra audiência de custódia, o cara tem uma ficha lá de 40 páginas. Só que isso não chega pro juiz. Não chega. E aí, o que eu vou fazer? O juiz vai pegar lá e vai falar assim, não, esse cara aqui é um bunda mole. Ele vai no que ele tem Você sabe disso, você é policial penal, você conhece. Né? Então, eu vejo que o grande problema, a grande sacada da inteligência, né? A grande sacada da inteligência no Brasil é a integração. Ou ela consegue fazer isso, ou ela vai descer. Eu vou usar uma frase do Visacro, que já foi entrevistado aqui no canal, que o Brasil não vive um problema de segurança pública. O Brasil vive um problema de segurança sistêmica. Sim, verdade. Entendeu? E ele deu destaque na diferença entre o nível tático e o estratégico. Ele falou, no nível tático também, nossa polícia é boa e forte. É uma questão estratégica. É o que ele fala, que a gente vence batalhas todos os dias, mas a gente não vence a guerra. Então, o Visacro é muito feliz nisso aí. Eu vejo assim como um cara que é fantástico. Sou fã dele. E tenho vários, né, sou fã de vários caras aqui no Brasil, né, mas eu vejo que ele é muito claro nisso. Né, então eu tenho uma ocorrência lá em Guarapuava, um blindado sai, ele foi para defender a Vila Militar. Passa milhão. Né? Enquanto pega para os 3 aí. Exato, entre 3 e 4 vezes o financiamento de uma para outra. Ou seja, o Matias faz muito legal isso, ele compara isso a carros. E um cangaço noturno é um Astra e um domínio de cidades é uma Ferrari. Sim. Então, para você entender. Então, o remédio que eu uso para novo cangaço não é o remédio que eu uso para domínio de cidades. Sim. E eu não posso pegar um remédio lá dos Estados Unidos, porque eles não têm esse tipo de crime nos Estados Unidos, e tentar trazer para cá. Essa formatação só tem aqui no Brasil? Nós temos... Ou é mais aperfeiçoado? Não, nós temos essa formatação no Brasil e no Paraguai. Tá, de domínio de cidade. Domínio de cidade. Brasil e Paraguai. Brasil e Paraguai. Mas uma tá ocorrência no Paraguai e várias no país.
Isso que eu ia te dizer. Mas quem atuou no Paraguai foi. São brasileiros. Então é do Brasil. É brasileiro. Eu já buscava Ela brasileiro. é tipicamente brasileira. Tá. Então, uma razão do livro é justamente isso. Tanto é que o livro foi traduzido para o inglês por uma empresa de segurança americana que tinha o interesse de passar isso para os americanos. Para evitar lá. Para, pelo menos, que eles entendessem o fenômeno lá. Sim. Então, é um fenômeno tipicamente brasileiro e que alguns ainda estão tentando dar remédio importado. Sim. Né? E quem brinca com esse remédio está aqui. Quem formulou o remédio está aqui. Então a gente tem que parar um pouco com isso. Aqui onde? No Brasil? Aqui no Brasil. Sim. Aqui no Brasil. A gente não tem que trabalhar com remédio importado para crimes tipicamente brasileiros, que a nossa legislação criou, ou a falta dela. Né? Eu pego Varginha, por exemplo. Varginha, o que aconteceu com Varginha? Match de DNA seria o quê? Não deram cruzamento, ou seja, DNA que a PF coletou na casa não dava com aqueles 36 suspeitos que a PF tinha. Entendi. Entendeu? Não conseguia amarrar e ter essa materialidade da ação. Mas tem situações de vários criminosos que foram presos ao longo do Brasil, que para equipes eles confessaram aquilo, mas não colocaram no papel. Sim. Tá? Então existem. Juridicamente, Juridicamente a gente não conseguiu encaixar, encaixou em outras coisas. Tem trabalhos, por exemplo, de cara que não tinha nem sido preso. Antes de sair DNA, a gente falou, ó, esse cara tá em tal lugar, tá em tal lugar e tá em tal lugar. Pô, tá na morte do Alex Bellarmino, tá na Prosegur Paraguai e tá num roubo de um caixa eletrônico em Campo Grande. Pum, prenderam o cara. Tum, match. Por quê? Porque a gente tava trabalhando os caras. Acompanhando o alvo. Acompanhando o alvo. A gente tava fazendo um monitoramento sistemático dos paranaenses. Sim. Com relação ao Paraguai, começou a abrir, daí é o que eu falo aqui. O Alfa Bravo foi muito bom para mim quanto a isso. Abrir o prisma para São Paulo. Então, abriu o prisma para São Paulo, as coisas aconteceram e a gente foi trabalhando. Eu comecei a conhecer bandidos de São Paulo, colocar na minha alça e massa de mira bandidos de São Paulo. Através de trabalhos, por incrível que pareça. Quando eu falo, por exemplo, assim, uma prisão que é derivada do Paraguai, que me deu uma medalha. Foi até o Coronel Câmara que propôs na época. E uma das medalhas que eu respeito, assim, porque eu acho que medalha também vem de quem te propõe ela, né? Quando você respeita o cara e é um cara que você respeita e vem aquela medalha ali, é uma das medalhas que eu ostento no peito que eu mais respeito. E o Coronel Câmara, uma sexta-feira, um dos sistemas de consulta nosso da inteligência, telefone da mulher do Maguina. Falei, cara, ontem eu consultei isso aqui, não tem. Aí eu olhei a data de cadastro, hoje. Falei, eu não acredito. Eu tava na estrada, liguei para um juiz que era parceiro, falou, Kumer, faz o relatório chegar. Faz o relatório chegar que hoje tá na tua mão. Liguei para um analista, liguei para o Bosa. Falei, ô Bosa, consegue? Não, chefe. Beleza, vamos fazer e tal. Eu na estrada estava eu e o inglêsão. Já fizeram, trabalharam, tal, o troço chegou. Domingo da Uberaba, velho. Primeira ocorrência de Uberaba em 2017. Novo Cangaço. Não, um domínio de cidade. Já um domínio de cidade. Sim. Quem tava no domínio de cidades? O cara que tava indo pro Grampo. Que teve a ligação da mulher. A mulher, daí a gente puxa, já faz. O juiz era muito ágil nas decisões dele, isso é muito importante. Isso já numa investigação, isso não é inteligência. Sim. Tá? Não é inteligência, isso é investigação. Aí, já deu aquele trabalho ali e tal, passa, liga pro Coronel Câmara, o Coronel, não, fica tranquilo que nós vamos fazer e tal. E eles fizeram um esforço sobre-humano, cara. Eles conseguiram arrumar um apartamento na frente da casa. Coisa que eu nunca vi. Porque nesse caso já estava no Goiás, então. Em Goiás. Coronel Câmara. Eu tava fazendo um troço do Paraná, porque eu tava correndo atrás dele por causa do Paraguai. E aí bateu um domínio de cidade, a cidade... Em Uberaba. É Minas. Em Minas, em 2017. Sim.
Aí, beleza, sai esse cara pra lá, ele termina, leva uns 2 dias pra chegar em casa. Quando ele chega em casa, o Coronel Câmara tá lá na frente da casa, pronto pra receber ele de braços abertos, né? Pra quem conhece o Coronel Câmara, ele tem quase 2 metros de altura. Então, deve ter sido engraçada a recepção. Então era um criminoso do Goiás, Não, um criminoso paulista de Campinas. mas ele tinha base em Goiás. E ele estava baseado em Caldas Novas. Tá. E daí faz tudo aquilo, ele fala algumas coisas muito pesadas ali relacionadas. Foi uma linha de integração do Alfa Bravo que gerou, vamos colocar assim, integração de uns 4, 5 forças policiais de uns 6 estados do país para pegar esse cara. Entre Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Bahia e Mato Grosso do Sul na época, para pegar um criminoso. Institucionalmente, a gente não faria isso, Galber. A gente não conseguiria fazer isso. Se a gente fosse fazer isso institucionalmente, esse cara tava... Cada vez que a gente tentasse chegar nele, ele estava pulando para frente. Ou seja, quando a gente conseguia montar, ele já estava um passo na nossa frente. Então, a questão do Alfa Bravo é justamente nesse nível. De você juntar profissionais que estejam dispostos a confiar no serviço dos outros e trabalhar dentro de linhas que a gente pode chegar em soluções muito mais rápidas para problemas de segurança pública. É essa a questão do Alfa Bravo. O dia que a gente conseguir somatizar isso e trazer para dentro de instituição, nessa linha do Lucélio, ali tem o Tenente Coronel Pacola, que é um dos caras que faz o prefácio do Alfa Bravo, o Lucélio, que é o cara que é o organizador do livro, tem 2 irmãos lá que a gente chama dos 2 Pelé, o Sávio e o Saulo. Cara, tem, assim... O Brasil tem uma dinâmica, é até complicado falar nome, né? Se eu começar de norte a sul aqui, eu vou te falar nome de cada estado e vou te falar referência e vou até pecar que eu posso esquecer alguém, né? Mas ali, e uma coisa engraçada, né? Que eu falo do Mato Grosso, eu falei de 4 tenente-coronéis, mas, cara, você tem uma coisa legal do Alfa Bravo é isso, eu tenho de soldado a coronel e um respeita o outro. Sim. Entendeu? Porque a experiência, a carcaça, quando você leva a chibatada, fica a cicatriz, e até ela cicatrizar. Então eu acho isso muito legal. A gente se respeita. Sim. E a gente se respeita, porque assim, eu tenho vários outros grupos, né? Eu saí de grupo agora há pouco tempo aí, o cara simplesmente jogou a estrela em cima de mim e se coloca no teu lugar aí, moleque, eu tenho mais tempo de polícia que você. Então, são coisas. Isso aí eu tenho que respeitar, o cara tem mais tempo de polícia, beleza. Me coloquei no meu lugar, falei, coronel, beleza, já entendi o recado, tô indo embora. Então, eu tenho que aprender também. Né? Agora, eu também não sou obrigado a concordar com tudo. Né? Eu fui criado por um coronel e por uma professora. Né? Na realidade, eu fui criado por um tenente, no máximo capitão e uma professora. Né? Quem foi criado por coronel talvez seja minha irmã mais nova. E é um troço maluco. Então você já é filho de um militar. Eu já sou filho de um militar. Então... Só que um militar, posso ser sincero, um militar onde o general é a mãe, não é o pai. A minha mãe até vai ficar brava comigo se ela estiver me escutando. Mas o coração era o velho. Porque minha mãe sempre foi muito razão. Minha mãe apanhou muito. A vida deu muita pancada na minha mãe. E ela é uma pessoa muito razão, até muito razão demais. Então é engraçado isso aí. E o coronelzão era o cara que chacoalhava a cabeça para tudo o tempo inteiro. Ah, Preta, você tá certa, né? A última palavra sempre é dele, né? Você tá certa, amor. Eu tô mais ou menos assim com a Rose hoje também. Mas a gente vai indo. A gente vai aprendendo com isso. Mas dentro dessa linha, eu falo que a gente tem que mudar um pouco essa dinâmica. A inteligência, se ela quiser ser verdadeiramente efetiva, ela tem que ter uma maior integração. E essa integração, ela não vai acontecer no escritório. Ela vai ter que acontecer no tete-a-tete. E eu falo para você que o pior problema dessa integração, que é onde eu vejo como maior dinâmica,
é aquela questão dela mudar demais. Porque o profissional de inteligência, ele não é um cara grato para o Estado. Tá? Ele não é um cara grato. Ele vira o cara que sabe tudo, ele vira aquela pessoa que é o que sabe tudo, o que gera medo, o que gera perspectiva, o que o fulano não gosta, o que o ciclano não gosta, o que ele talvez saiba algo, e aí você ainda usa, tem muita gente que não gosta de você, porque a gente é encarado como corregedoria também, existe isso ainda, né? Sim. Aquela questão da corregedoria e inteligência, são duas coisas que são dicotômicas, mas ainda existe isso aí, né? E daí o cara fica naquela... E você vai apanhando, cara. Você vai apanhando o tempo inteiro. Você tá falando coisas aí bem... bem senso comum aí nas tropas. Não, é geral, isso é geral. E a gente tem que aprender, né? Eu tenho amigo hoje, cara que me chama de irmão, que já virou documento pra mim em cima da mesa. Aquilo pra mim foi o cúmulo. Ele sabe, se ele estiver ouvindo, ele sabe quem foi que fez, porque eu já falei umas 15 vezes pra ele. É porque é a salvaguarda do conhecimento. Eu peguei e falei pra ele, cara, eu não queria nem ler aquela porcaria ali, velho. É ruim, deve ser. Mas ruim. Ficou ruim pra caramba. Fiquei olhando assim e falei, pô, não sou de confiança do cara pra virar um documento, velho. Mas aí, deve ser ruim ser um cara de inteligência, que todo mundo fica com o pé atrás do cara de inteligência, né? Informação é poder, Glauber. Informação é poder. Né? E eu falo pra você assim, chega uma certa época na inteligência que as pessoas não querem te passar a informação. Porque os caras veem que você tá dentro de uma linha, ou senão o cara tá fazendo diferente, ele tá tentando te derrubar na informação. A conta inteligência. E isso é muito complexo. Isso acontece pra caramba. Até porque o cara fala assim, pô, esse cara tem uma bagagem do Brasil inteiro, o que esse cara tá voltando pro Estado? Sim. O que esse cara tá voltando? O que esse cara quer com o Estado? Inclusive é o teu caso agora que você tá voltando pro Estado. Meu irmão, olha só, cara. Eu vou precisar tentar te conduzir para um terreno que eu entendo que é interessante pra gente, pro canal e pra audiência. Tu já é um parceiro meu, nós já somos aí, já temos uma afinidade aí. Eu tenho um total carinho e respeito pelo Alfa Bravo, e eu sei que o Alfa Bravo tem com o canal também. O que a gente precisa aqui? O que eu quero, cara, conseguir? Porque eu tenho certeza, eu tenho receio de você ir embora daqui e eu não extrair a potência que tem aí, cara, contigo, tá? Então, assim, a sua participação nessa derrubada desses crimes de domínio de cidade, o conhecimento desse caminho ali, São Paulo, Paraná, Paraguai, que você tem, eu quero muito, cara, assim, e fica à vontade, tá? Já tô te jogando aqui uma pedrada, te deixando numa sinuca de bico, mas você tem total liberdade aqui para poder ir aonde pode ir. Meu irmão, eu quero, cara, passar para nossa audiência e para o Brasil e para a sociedade o potencial da polícia e o potencial da atividade de inteligência na desarticulação desses caras. Porque quando a gente vê um grupo focado em entender esse evento criminoso, e aí tem uma fração no Piauí, uma fração no Nordeste, né? Uma fração no Sudeste, uma fração no Sul, uma fração no Norte, e que isso se une e que tem investidores e tem poder financeiro para fazer um domínio de cidade. Goiás, por exemplo, nós citamos o Coronel Câmara aqui, não tem tido recente. E os caras estão com muito orgulho disso. Sempre. O Tenente Coronel Souza teve aqui também com muito orgulho do trabalho feito no Mato Grosso do Sul. E aí tu citou o nosso colega aí, o Sério, né? Com o Mato Grosso. Falando do Mato Grosso, mas nós tivemos agora recente no teu terreno, que é Paraná. São Paulo está tendo alguns eventos. Esse evento, eu não me recordo dele ter acontecido no Rio de Janeiro, não sei se é porque o Rio de Janeiro está numa outra geografia ali, focada no narcotráfico, o Rio de Janeiro tem quando você vê alguma... potencializa roubo a banco no Rio, quando você tem alguma grande ocorrência que apreende droga, os caras precisam capitalizar. É diferente. O crime,
O estado do Rio de Janeiro é um estado que você tem que olhar a criminalidade à parte. Tá? À parte. Realmente, assim, os contornos da criminalidade são os mesmos, mas hoje é difícil você pegar um extra divisa do Rio de Janeiro. Ou seja, um criminoso do Rio de Janeiro sair para fora das favelas e da situação. Com relação a essa questão Paraná, essa questão do extra divisas que você falou, a gente tem um problema e eu vejo ele como muito claro. Eu tenho um amigo que costuma falar assim que ele chama. Você até pode chegar para o gestor e para quem decide falar, ó, tá errado, meu irmão. Mandaram, vamos fazer assim, acabou. Bom, lança a cabeça e vai fazer o que te mandarem. Então, infelizmente, a gente precisa, e hoje está acontecendo muito isso. Os gestores estão procurando esse conhecimento acerca do crime violento contra o patrimônio. Por quê? Porque a gente parou de ter teórico falando sobre segurança pública e estamos tendo quem suja o pé de barro falando sobre segurança pública. A gente tem que rebuscar os trabalhos de CAO, de CSP, que foram feitos aí em cursos durante o Estado, e pegar esses melhores e trabalhar e trazer isso aí para dentro. Isso é ciência policial. Né? A gente tem uma situação no país onde sociólogo fala sobre polícia. Sim. Eu, como polícia, vou falar para o médico como é que ele opera? É um serviço extremamente técnico. E eu acho muito legal quando esses caras vêm criticar os nossos problemas. Porque nós temos um problema. A gente sabe os problemas que a gente tem. Agora eu quero que eles me passem solução. Você falou aqui várias vezes hoje a questão da inteligência. Falou várias vezes a questão da inteligência. E eu te falei várias vezes como fazer inteligência e o conhecimento de inteligência, o acompanhamento sistemático de alvos. Então não adianta. Se eu, como inteligência, não tiver continuidade no meu serviço, eu não vou ser efetivo para o meu gestor. Eu não vou passar para o tomador de decisão que eu tenho que fazer. Agora, eu tenho que saber o que fazer. Então eu tenho que saber se o remédio para um cangaço, para um novo cangaço, para um cangaço diurno, um cangaço noturno, e eu tenho que entender também o que é domínio de cidades. Eu não posso chamar de novo cangaço uma coisa que é um domínio de cidades. Eu tenho que entender. Eu já te falei que um é uma coisa, o outro é outra. Né? O novo cangaço, o cangaço diurno para o noturno, eles são muito parecidos. A diferença de um é que eles no diurno esperavam abrir o cofre, dominavam a cidade, esperavam abrir o cofre, dominavam a cidade, uma cidade pequena, cidade com 30, 40 mil habitantes e tal. Faziam lá um cinturão de pessoas, esperavam o cofre abrir, entrava e ia embora. No noturno, entra a questão de tentar arrombar o cofre com ferramenta ou caramba 4 ou com explosivo. Mas a ação é muito parecida. Muito parecida. E no domínio de cidades, aí eu pego 3, 4 equipes dessa, de novo cangaço, e levo para dentro da cidade e ferro uma cidade de 500 mil de habitantes, 1 milhão de habitantes, como foi Campinas, ou uma capital, como foi Recife. E travo lá o BOP. Eu vou lá e travo o BOP daquele estado. O BOP não sai. E aí? Eu vou fazer como? Minha arma toda está na furrelação do quartel. Isso é uma característica minha, ela está guardada lá. Então é uma quebra de paradigmas. A gente tem que começar a trabalhar diferente. Tem que sair dessa caixinha, parar de pensar nessa caixinha. Quando eu começo a trabalhar com redes, que eu falo em redes, né? O Matias fala muito em crime articulado violento. Né? Um crime articulado, a articulação ela mexe para qualquer lugar, ela vai difuso, né? Difuso, ou seja, eu escolho, eu não tenho lugar. Eu ainda coloco o randômico, daí a questão da computação que é minha, o Matias vive me xingando, mas o randômico é que eu escolho para que lado ir sem ter uma lógica. Às vezes eu vou para você, às vezes eu vou para Luana, às vezes eu vou para qualquer um. É uma amostragem. Entendeu? E é amostragem. Então eu não vou entender aquela estrutura criminosa nunca. Por quê? Porque hoje eu fiz com 3
ligados a mim. Amanhã eu fiz com 2, no outro dia eu só fiz com 1, e nunca é o mesmo cara. E daqui a um ano eu faço com o mesmo. E aí quando você começa a pegar, uma coisa que foi muito engraçada, que eu falo assim, que foi muito, muito legal dentro do Alfa Bravo, que a gente determinou uns alvos e a gente veio. Você pensa nisso. Agora, o poder financeiro, o criminoso ele vai decidir onde ele vai atuar, né? É mercado, não é diferente, né? Os caras têm investimento na ação, tem um risco de sucesso na ação. Então, assim, o caixa eletrônico dá pouco dinheiro para eles. Hoje, graças às regras, pouco. Já deu muito. Já deu muito. Aí vamos lá, então. Tem explosão de caixa eletrônico, é uma ação, certo? Sim. É um formato de ação. Sim. O novo cangaço é o outro formato, o domínio de cidade é o outro formato. Sim, são ocorrências que envolvem um nível de violência isso. mais crescente. Na ordem que você complexidade da ação, numa crescente, né? Isso. Aí você até citou antes, na nossa conversa, que o novo cangaço é uma ação de um investimento ali que tem um grupo, né? Um investimento entre 800 mil, 1 milhão, e tu pega o domínio de cidade, vai multiplicar isso por 3, 4 vezes. Sim. Em relação a essa ação, essa empreitada criminosa, o volume financeiro para esse risco todo, a ponto de ter todas as polícias do Brasil tá pensando em desarticular isso aí. Fora o terror da cidade. Eu tô pensando assim, por que essa ação está sendo tão desenvolvida no Brasil? Por que é um instrumento que nascido no Brasil, desenvolvido no Brasil, é um problema nosso? Quanto que movimenta de dinheiro nisso? Assim, nesse escalonamento dos 3 eventos. Ações que geraram prejuízo para instituições, entre 800 mil a 125 milhões de reais. Tá, vamos lá então. 800 mil até 125 milhões. Tirando as tentadas que não conseguiram. Por exemplo, Guarapuava não levaram. Assim, ficou a cicatriz na carne, a revolta, mas não levaram. Não levaram dinheiro. Não levaram dinheiro. Tá. Mas foram lá e acabou ficando lá um policial morto lá. E isso é muito ruim. Sim. Quando a gente perde um ente ali, quando a gente perde alguém da instituição, é horrível, cara. É extremamente horrível. Eu falo que eu fiquei 3 horas sentado, olhando as mensagens e me culpando. Falei, porra, como é que isso aqui aconteceu? Como é que eu deixei acontecer isso aqui? Que visão eu tenho disso aqui? E você não tinha sinal. Porque uma coisa é quando você tem. Outra é quando os caras fazem e você, como inteligência, não consegue prever. Aí você fica mais ferrado ainda. Como eu não consegui prever? Beleza, eu tô em Brasília, tô numa outra vibe, tô trabalhando aqui. Mas, gente, eu tenho todo o meu contato, eu tenho as minhas redes de informante, né? Eu tenho as pessoas que trabalham ali, que estão fazendo inteligência, estão fazendo investigação. E como é que eu não consegui ver isso? Então você se culpa como profissional, é um troço tremendamente azedo. A Guarapuava é uma ação para quanto? Quantos milhões? E eu acredito que se eles tivessem dado certo ali de 25 para cima. 25 milhões. Por isso que tem toda essa empreitada criminosa, né? Porque é um volume muito grande. Não, um cara que acerta uma dessa, que ele tem uma, vamos colocar assim, uma capacidade financeira e uma certa educação financeira para isso, ele faz uma dessa a cada 2 anos só. Não vai ficar... Isso, então, é isso que eu quero tentar... E se ele potencializar isso para o tráfico, que a grande maioria deles faz isso, ou seja, ele sai do roubo a banco... Para financiar o tráfico. E financia o tráfico. Né? Ele tem a estrutura de tráfico que não é dele, é dos outros, mas vai injetar o dinheiro e o cara vai pagar. Uma ação dessa acaba. É aposentadoria. Mas aí entra uma situação que eu acho engraçada. O ladrão de banco, ele faz por adrenalina, cara. Ele gosta. A grande maioria dos assaltantes de banco, ele vai pro assalto a banco porque ele gosta. Ele gosta da adrenalina. Eu conheço o cara que tem 2 lojas de carro e ele continua assaltando. Ele vai pegar o cara? Não, tá preso. Hoje tá preso. Sim. Tá preso. É um cara que só vai parar com a vida, com a empreitada criminosa dele, com a tal da prisão ad eternum, né? Sim. Ou quando morrer.
Só com ad eterno. Então, assim, a gente vê isso. E assim, quando você estuda a Glauber, você começa a estudar, isso é de norte a sul, cara. De norte a sul. Muda o jeito dos caras gastar o dinheiro. Alguns vão. Você pega o do Nordeste, o do Centro-Oeste, eles investem muito com terra, plantação, o caramba quatro. Ali os paulistas é loja, eles fazem muito. A lavagem de dinheiro deles é muito próxima dos caras que fazem o tráfico de drogas. Quando você pega a PCC, então é a mesma lavagem de dinheiro, né? O sul do país é carro, droga. Então, a gente tem situações diferentes por estados. Então, mas aí, cara, ó, não ficou muito um risco pouco compensativo o caixa eletrônico? E aí os caras começaram, não, calma aí, vamos ir numa empreitada maior, porque o risco é muito grande, e aí vamos partir só fazer ação de novo cangaço. Aí, pô, calma aí, o novo cangaço tem alguns episódios negativos para eles, né? Esse que tu citou da PF lá que derrubou 6, teve outro lá no Santa Lúcia do Paruá, Santa Lúcia? Santa Luzia do Paruá, que teve um convidado da PF aqui que falou sobre essa ação. Caiu mais 6 ou 8 lá também. E aí, calma aí, não, a gente tem que evoluir para um domínio de cidade, porque nesse domínio a gente desarticula a força de segurança local e ainda leva mais dinheiro. Leva mais dinheiro. E aí a gente faz uma ação a cada 2 anos, como tu colocou, né? E a gente vai articular e o Estado vai vir tentando desarticular a gente e a gente já estamos preparando outra. Para você ter uma ideia, assim, me assusta. Eu comecei com essa situação de crime violento contra o patrimônio a partir de 2003, mas algumas ações ali em 97, 98, 99 já me chamaram a atenção. Me assusta quando eu vejo um criminoso que em tese, porque foi divulgado na mídia, eu não sei disso, envolvido em Guarapuava, que esteve num roubo de um carro forte em novembro de 99 no Paraná. Nós tivemos ali na década de 90, na realidade a gente tem, isso é engraçado, né? Eu costumo falar que esse crime é cíclico e que ele continua. Então você tem ciclos, né? O que tem diminuído é o tempo deles. Então você tem o roubo a banco, né? De uma forma geral, isso aí você coloca caixa eletrônico, cofre central, ou aquela entrada como os caras davam. Você tem o carro forte, você tem a base de valor, você tem o sequestro de gerente, né? Nessa linha. E você tem crimes de menor potencial ali, que são os crimes aí, a questão aí dos crimes que envolve mais o cérebro do que a força bruta, né? Os estelionatos da vida, os crimes virtuais, de uma forma geral. Então, qual é o maior problema de tudo isso aí? A gente vai trabalhando dentro dessa ciclicidade e sempre correndo atrás do rabo, né? O que eu penso é que nós temos que ter uma postura proativa e começar a trabalhar. E hoje eu vejo que os gestores têm que começar a olhar um pouco mais para resultado, ou seja, quem são os principais criminosos do Estado? São A, B e C. Então é o seguinte, moçada, vamos parar de correr atrás do rabo aqui, eu quero esses caras presos. Isso a Alfa Bravo fez, isso deu resultado. Deu resultado. Nós tivemos redução em caixa eletrônico, que foi quando a gente começou. A gente começou e praticamente zerou o caixa eletrônico. Aí começa o domínio de cidade. A gente está entendendo o domínio de cidade agora. Então pensa bem. A gente começou o caixa eletrônico muito antes, lá em 2006, 2005. E começamos a entender ele, começamos a dar o remédio para ele em 2010. Até 2015 a gente começou a quase terminar ele. E aí começa o domínio de cidades. A gente termina com isso. Agora nós estamos começando a dar o remédio. Porque o de novo cangaço veio junto. Eram situações muito parecidas. A quadrilha que fazia explosão de caixa eletrônica, ela fazia o domínio de cidades. As armas eram as mesmas. Né? É uma evolução muito pequena, muito significativa. Agora, o degrau que sai do novo cangaço, do cangaço noturno, para o domínio de cidades, é muito alto. Tanto é que eles não conseguem. Eu não conheço um domínio de cidades hoje que foi patrocinado por um cara só. Nesse período, foram quantos? A gente tem esse número?
Eu domínio de cidade? tenho, mas eu não vou te lembrar de cabeça, Não precisa mas ter certeza, passam assim, de, é o quê? Uns em 10? torno de 25. 25 Em torno de 25, nos últimos 5 anos. com mais de 600 milhões de prejuízo No total. no total. Em 5 anos, 600 milhões de Em prejuízo. 7 anos, entre 2000... 7 anos não, dá 6 anos e meio. Sim, 2015, 16 até 22. Tá. Eu acho que o Novo Cangaço, o Lucélio escreve muito bem aqui no Alfa Bravo. Eu acho que a gente tem que otimizar um pouco mais as ações de plano de contingência, plano de ação e entender um pouco mais a dinâmica, porque a área de atuação de um crime como o Novo Cangaço, e eu acho que a tua pergunta, ela não engloba, eu acho que a tua pergunta é domínio de cidades, para ser mais sincero para você, tá? A gente tenta explicar isso, mas as pessoas fazem um pouco de confusão. Então eu coloco para você assim, o remédio para essa ocorrência é você ter uma inteligência um pouco mais proativa, uma proximidade com toda a tua população, ou seja, o cara que loca chácara, o cara que loca sítio, observar, vamos olhar Varginha, por exemplo, assim, né? E entender que aquele time que tá lá não é um time de pessoas do bem que locaram uma chácara para fazer uma festa de família. Um monte de homem, né? Então, isso é uma coisa, a gente tem que trabalhar isso aí com imobiliária, e a gente tem que trabalhar com saber que se acontecer um tipo de crime desse, aonde eu vou posicionar a minha tropa, aonde eu vou deixar fuzis, por exemplo, né? Se eu vou querer ter uma doutrina de atirador designado, aí eu vou ter que preservar local de crime depois que aconteça, evitar que os meus policiais vão em direção ao comboio, se em direção ao comboio vai morrer polícia por conta de armamento armamento antimaterial aí, ponto .50, ponto .30, ou seja, que é armamento que a própria convenção, né, a própria OTAN não permite que se use contra homens, contra efetivo, e esses caras usam, né? Esses caras usam e trabalham dessa forma. Então eu vejo assim, tentar frustrar o plano de fuga. Eu não tenho que tentar frustrar a ação. Eu tenho que colocar o meu efetivo de uma forma que eu frustre o plano de fuga deles. Porque no embate, o efetivo de polícia militar, de polícia civil, de guarda municipal vai dar errado. Existem ações que deram certo. De que forma? Ladrão de banco, quando o primeiro morre, quando dá o barata voa, tá? Quando dá o barata voa, todos correm. Então é o seguinte, se você conseguir posicionar um atirador que faça um tiro a ponto de neutralizar alguém a 150, 300 metros, né, que a gente chama de atirador designado. Eu não tenho traquejo para falar sobre isso porque eu não sou operações especiais. Tá? Mas se ele conseguir fazer alguma coisa dessa sem comprometer a população civil, sem comprometer um refém, e que ele consiga fazer isso, nós temos 2 ações no Brasil que deram certo por conta disso. Aliás, 2 não, 3 ações. Uma na Bahia, uma em São Paulo e uma no Maranhão, se eu não me engano. Tá? Mas foram atitudes individuais de pessoas, não estratégias de polícia. Então a gente tem que parar de olhar para o atirador de precisão policial e começar a entender que as tropas, os nossos efetivos de patrulha, tem que ter uma pessoa chamada atirador designado. E isso, as operações especiais, a rota, as pessoas que têm a capacidade, o BOP, que tem a capacidade de escrever sobre isso, tem que escrever sobre isso. Tá? Escrever, dinamizar e colocar em prática. Irmão, o que você disse aí... Vamos lá. Eu vou usar uma máxima da década de 30. Fala-se muito em roubo a banco no Brasil, na década de 30 e 40, nos estados de Sudeste, e principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A questão da região norte, se você pegar... se tem pouco banco,
são regiões pouco adensadas populosamente, e a gente tem ocorrências ali de Novo Cangaço nos anos entre 2006 a 2012. Nós temos ocorrências de roubo a banco, para vocês terem uma ideia, na década de 90 em Boa Vista. Mas eu atribuo isso, primeiro, à falta de mão de obra. Nós temos mão de obra no Pará, sim. Tem muito paraense bom em domínio de cidades e Novo Cangaço. Mas eu atribuo também à questão de pouca movimentação financeira. Mas nada impede que a gente tenha ações de domínio de cidades ou de Novo Cangaço ali, principalmente ligado à exploração de metais preciosos. Tá? Eu ainda aposto que isso vai ocorrer lá e vai ser breve. Cantar de galo, Por conta do... A brecha não é para aparecer no Fantástico, igual tem um monte de gente que faz, e que eu acho que isso aí tinha que nego tomar na cabeça por apresentar lá. Ah, eu uso aqui uma câmera fotográfica acoplada num telescópio que eu consigo fazer 3 km de foto. Falei, pô, o cara leva 1 ano, 2, 3 para fazer aquilo, gasta dinheiro, vai para torno, pega projeto não sei quem, pega não sei o que, e o cara numa brincadeira, num Fantástica, né? Num Fantástico, o cara vai lá no Fantástico e pega aquilo e joga. Então, eu falo assim, o que a gente sofre para aprender nessa área de inteligência, seria engraçado eu chegar aqui e contar essas histórias. Talvez daqui a 20 anos, assim, velhinho, brincar aqui quando e falar... Quando já mudar, né? Exato. Né? Quando mudar a forma de fazer, talvez seja uma coisa interessante. É que hoje não tem como. Então, assim, o que a gente faz... e eu falo, a inteligência no Brasil, quando você trata de dados negados, eu falo assim, essa é a grande vantagem do Alfa Bravo. Você tem profissionais ali que eles não vão comprometer, parar até conseguir o dado. Ah, sim. E a forma de conseguir esse dado, aí, meu amigo, é a nossa. Então, assim, Kumer, tenho isso. Fulano, tenho aquilo. Beltrano, tem aquilo. Como é que a gente consegue fazer? Ó, vamos assim, vamos assado. Vamos... E assim, tem doutrinas, por exemplo, que Goiás passa para o Brasil inteiro. Né? Que o Rio Grande do Sul passa para outros estados. Que o Paraná brinca. Tem uma brincadeira muito legal, cara. Foi até o Careca na época. Tinha uma quadrilha. Me liga um perito federal, que é até um dos escritores aqui do Alfa Bravo, Dourado. Irmão, eu tô com isso aqui e não consigo decriptar isso aqui. Aí eu olhei assim, falei, porra, 1, 2, 5, 7, 11 números. Ou é um CPF ou é um número de telefone. Falei, cara, número de telefone. Os caras estão passando o circuito fechado deles. Aí eu olhei lá e tal, falei, Dourado, da onde, que estado que é essa porcaria aí? Falou, é Bahia, região, me dá o segundo dígito. O primeiro dígito era 7. Segundo... O terceiro dígito era 9, já era certeza. Falei, bom, já fixei 2. Aí eu olhei, falei, cara, vou meter isso aqui no Python. Fiz um gerador de anagrama no Python e saí para almoçar, cara. Só que o Marco, o Careca, assim, é outro analista fora da casinha, ele resolveu não ir almoçar, cara. Eu cheguei assim, ele pegou e passou o troço pra mim assim, falou, a palavra é Pernambuco. Pronto. Falei, Marco, vai tomar banho, cara. Daí cheguei no computador, o computador não tinha resolvido ainda, cara. Aí fui, peguei, coloquei nas coisas assim, falei, Dourado, a palavra é Pernambuco. Aí, não, porque não sei o que, Operação Acrídio. Essa operação que Coronel Câmara, uma operação assim, vários estados interligados, assim, um troço maluco. Tanto é que aqui, ó, no livro do Matias, no Guerra Federal, eu chamo ele, o Matias, de alma cebosa, e aqui ele me chama de gordo, né? Que eu não sou gordo, né? Tá no livro aí? O gordo do Paraná, ele me chama. Pô, mas aqui. O gordo nem come, pô. Botamos um churrasquinho, um petisco, um pão de alho, o gordo nem comeu, pô. E o Matias, ele... a gente vai brincando, assim, mas o Matias é uma abelhinha, um polinizador, né? Aí resolve aquilo ali, beleza. Pernambuco, e aí achou... Não, acha os caras, daí a gente consegue fechar o circuito, aí junta com o pessoal de Minas, junta com o pessoal de Goiás, resolve a situação.
Os caras tinham matado 2 policiais mineiros não, baianos, numa ocorrência de Novo Cangaço. E o Câmara até faz uma placa que é referência, um troço assim, até bonito, assim, é um troço que eu uso em palestra, em homenagem aos 2 policiais que morreram. E foi uma ocorrência assim, cara, que eu vou colocar assim, foi uma ocorrência que selou para mim a importância do que era ser um Alfa Bravo. Sim. Ou seja, a gente juntou polícias, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, de 9 estados, fizemos uma operação, culminou, desencadeou na prisão de uma das maiores quadrilhas de roubo a carro forte no país, que eram os trucás, era um pessoal ligado a uma linha de roubo a banco de Pernambuco com Bahia, ali da região de Salgueiro, região de Salgueiro, não, Petrolina e... Não vou lembrar, mas ali da região do São Francisco, Vale de São Francisco. E para mim foi assim uma coisa fantástica, como a gente funcionou, né? E o Dourado depois ele me fala, cara, isso aí tava 3 meses com o pessoal, vocês resolveram em meia hora, cara. Meia hora não, deu 1h30. Mas foi um troço assim tão louco, que a hora que eu tava entregando a resposta, passou 2 horas, o computador me entregou a resposta. O computador demorou mais. Mas o computador demorou mais que o cabeção do analista, cara. E ele não foi almoçar, ele pegou aquilo ali, a gente sentou assim e falou, ó, cara, é isso aqui, ó. Temos que achar uma palavra com 10 letras, que não repita letra nenhuma. 11. Não, 10 letras. Porque para você montar... Inicialmente era 11. Não, para você montar um número de telefone é de 0 a 9, são só 10. Sim. Então a palavra, para você criar essa criptografia, só são 10 letras. Tá. E a gente... Você falou para não ser técnico, agora me xinga aí. Não. Diga. Aí ele pega aquilo assim e falei, Marco, é isso aqui, cara. Eu só sei que... beleza, deixa eu ver aqui. Resolve o que ele trouxe. Aí eu passo pro Dourado, o Dourado, cara, tipo assim, coisa de uns 4 dias, ocorrência de sucesso, resolvido, os caras tudo, na realidade, todos foram para embate, morreram todos, e a gente acabou com uma das quadrilhas mais perigosas de roubo a carro forte do país. Os caras de Goiás estavam correndo atrás já fazia uns 2 ou 3 anos, pegando rescaldo. Tem ainda alguns que a gente está correndo atrás, mas o núcleo duro da quadrilha, ou seja, os caras fortes da quadrilha caíram. Essa ocorrência foi a de Salgueiro? Não, essa ocorrência teve uma grande aquela de Salgueiro é uma ocorrência do S10, de uma SW4 branca. O Dourado que eu falo estava nessa ocorrência. Que é um cara, ele que eu falo que eu plagiei uma frase e eu tenho que pedir desculpa para ele eternamente sobre isso aí. Mas assim, ao longo aí eu subi em poste, coloquei gravador em poste, abri armário com chavinha, uma fase assim que era totalmente arapongagem, uma coisa, o nego fala assim, meu Deus do céu, é surreal. E hoje não pode mais? Então, não, a gente fazia na época, hoje é impensável. Hoje é impensável, até porque a tecnologia não te permite isso. Mas na época você tinha autorização para fazer isso, né? Eu lembro a primeira linha de interceptação que eu fiz chegou em par trançado, né? Hoje a gente pega canal digital aí, link E1 e tal. Par trançado é o quê? Par trançado é aquele... Aqui você tem par trançado, aquele teu telefone ali, ele chega ali um joguinho de um par de cabo trançado. Você pega um cabo de rede, são 8 pares trançados, 4 pares trançados dentro dele. Sim. Mas na telefonia você só usa só 2, né? um par na realidade. Então pegar gravador, aqueles gravador com aquelas microfitas e fazer interceptação com aquilo ali. Sim. Então assim, a gente é ursão. Tem um cara, que eu acho fantástico, se você conseguir trazer para cá, que é um ursão mesmo, esse é dinossauro. Tem até reportagem no Discovery dele, como um dos maiores colecionadores de rádio do Brasil, que é o Adnei, um policial civil da Antissequestro de São Paulo. Cara, esse cara tem história. Esse cara aí, se você vai... detalhe,
eu acho que o teu podcast você pode dormir bem, que vocês vão ficar uns 2 dias conversando no dia que você trazer ele aqui. Que o bicho gosta. Então vai bater o nosso recorde aí de 8 horas e 45 minutos. E o Adnei é fora da curva. Sim. Fora da curva. Então, assim, e o Alfa Bravo tem isso, né? Muita gente fora da curva, muito cara muito bom, muito talento dentro de um grupo. Isso é culpa do Matias, né? Eu vejo aqui, ó, uma das maiores autoridades de furto e roubo de caixa eletrônico do Brasil, a Francis, junto com o Rafael, fizeram esse livro aqui que é fantástico, Checkmate. Muito bom o livro, muito bom. 2 excelentes profissionais e com uma linha de foco muito boa. Checkmate. Tá. São profissionais aí do Alfa Bravo, já fazendo... Francis, Mara e Rafael Vicente. Isso. Como é que é esse sobrenome dele aqui? Dela, Excel. Oi? Ela vai me xingar lá, mas é... Ah, Chica, eu não sei falar. Excel. Você também não sabe, né? O alemão... é muita sílaba para um... Mas é uma Bom, mas o mais fantástica. importante foi mostrado, né? Que é o nome do livro, né? Checkmate. Tá aqui, ó. Então são... Aqui, isso. São pessoas aí que têm escrito, têm feito muito, né? E dentro do que eu falei, algumas das respostas que a gente não tem aí, elas estão aí. E daí? A filosofia é a junção. Integração, junção, boas práticas. A maior delas é a integração. Tem um artigo que se chama Integração ou Morte. Esse aqui é teu de presente. Pois é, eu vou me esforçar. Esse é teu de presente. Vou me esforçar. Eu vou ter dificuldade com isso aqui. Esse aqui é rapaziada, essa aqui é a versão em inglês. Mas eu vou te dar uma em português. Compadre, ó. Essa ação, ó. Olha isso, cara. Abri aí, olha que caiu aí diretão. Comodoro, Mato Grosso, isso aqui com certeza eu acho que é o artigo do... Ou é do Lucé? Não, esse aqui eu acredito que seja do Uchoa. Esse artigo do Uchoa aqui, ele faz... Cada um aí. Ele faz um resumo histórico da questão de caixa eletrônico no país. E ele é muito interessante que você pega do arrombamento do caixa eletrônico até a utilização do explosivo. A utilização do explosivo é onde você começa a ter o aumento da violência nas ações de roubo a banco. Que daí vai combinar com o aumento da violência, com mais pessoas criando domínio de cidades. Sim. Entendeu? Porque os registros que nós temos de utilização de explosivos para fazer crime violento contra o patrimônio, eles são de 2009 para frente. Segundo até o livro da Francis aí, do Vicente. Então é uma situação assim muito, muito pesada mesmo, e que as polícias têm que entender, se a gente não quiser perder o polícia, se a gente não quiser perder o policial, que a gente tem que fazer isso de uma forma muito mais organizada, utilizando a tal da inteligência, mas não como aspirina, como inteligência, mas de uma forma muito mais pesada, mais focada em resultado, em proatividade. É o tal do policiamento orientado ao problema. Sim. Muito bom, irmão. Muito bom. Rapaziada, tá até me dando dica aqui já de como ler o livro em inglês, né? Você viu aí? O Igor. Porra, o Igor é um pai pra mim, cara. Pois é, Igão, aproveitando... mais Galton, uma vez, gratidão aí, meu parceiro, pela presença e pela ajuda aí, pelo apoio. Fala, Luana. aproveitando aí a deixa, a gente tá falando sobre o livro agora. O pessoal tá falando aqui, capitão, tá perguntando onde que eles conseguem comprar, adquirir, ter acesso ao livro. O livro
já estão pedindo a segunda edição. O livro, hoje, ele vem pela editora CRV de Curitiba, tá? E vocês colocam aí no Google Alfa Bravo Brasil, Crimes Violentos contra o Patrimônio. O livro não é meu, tá? O livro é de 10, na realidade 12 pesquisadores, tá? Tem prefácio aí do Marcos Pacola e do promotor André, e são 12 pesquisadores, 2 promotores, alguns policiais federais, alguns policiais militares nessa edição. E detalhe, não é isso não, a gente está aí abrindo para quem quer escrever sobre crime violento contra patrimônio aí. Depois eu vou passar para o Glauber aí links. Mostra para essa câmera aqui, ó, capitão, essa daqui. Aí. E para que a gente, se alguém quiser aí submeter artigos para que a gente faça a publicação, é lógico, desde que passe pelo crivo ali do pessoal, a gente tem interesse aí de quem faz pesquisa em segurança pública, ou seja, não seja um lobo solitário, vamos juntar aí com a galera para ser mais um para fortalecer a segurança pública no Brasil. É isso aí, muito bom. E eu tô com o meu aqui, esse é a versão em português. Essa é a versão em português. Rapaz, eu vou trocar, hein? Mas esse aqui que é meu, porque esse aqui tem a dedicatória que tá aqui ao amigo Glauber, do grupo Alfa Bravo Brasil, por todo apoio às forças de segurança pública do Brasil. Obrigado, Cumer. Brasília, 12/5/2022, que é o dia de hoje. Meu irmão, mais um divisor de água na minha carreira, né, cara? Sensacional, cara. Sensacional. Sensacional. Tamo aí, Brasil inteiro assistindo a gente. O molecada vibrou aí pelo conhecimento, pela qualidade do conhecimento. Então, meu irmão, te agradeço demais. Podcast 123, Luana? 123. Ainda bem que não foi o 124, né? Tu se livrou, né, cara? A missão do 124 sobrou pro nosso convidado de domingo, que é o Caveira, Capitão Cadar, Caveira 09, lá do BOP do Rio de Janeiro.